Pai, na tua bênção sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Senhor, a tua serva que vai pregar a tua palavra nessa noite, Senhor, Espírito Santo de Deus, usa ela com poder, usa com autoridade, com sabedoria, com entendimento, Pai, ajuda, ó Espírito Santo, a transmitir as tuas verdades, que são a tua palavra eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Sou grato ao Senhor Jesus por essa oportunidade, aleluia, de mais uma vez poder falar um pouco da palavra dele. Peço que os irmãos abram no livro do discípulo amado. Oh, glória. O discípulo amado, João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Livro de João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Glória a Deus. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, as dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus, aleluia, tem esse diálogo com seus irmãos, a palavra vai deixar aqui bem clara que ele estava na Galileia, que ele tinha vindo da Judeia, e se a gente ler alguns capítulos anteriores, a gente vai entender o porquê que Jesus, aleluia, se retirou da Judeia. A Judeia, aleluia, ela ficava ao sul de Israel, e era o centro. Era onde estava Jerusalém, era onde estava o templo. E ali nós sabemos que Jesus operou muitos milagres. E Jesus não era bem recebido naquele lugar. Muitos dos escribas e fariseus se escandalizavam com a obra que Cristo fazia, porque a obra revelava que ele era o Messias. E como o Messias não era aquilo que eles esperavam, então havia uma perseguição quanto à pessoa de Jesus. E Jesus ali, um dos milagres que Jesus fez foi no tanque de Betesda, quando ele manda que aquele homem que há 38 anos estava ali enfermo, se levantasse, aleluia, tomasse a sua cama e fosse embora. E a palavra vai dizer que quando aqueles homens vê aquele homem que estava enfermo há 38 anos, que ninguém dava nada por eles, o encontra. A primeira indagação é: se hoje é sábado, por que você está carregando essa cama? Sabendo que a lei, sabendo que não é assim, o sábado é do Senhor. E aquele homem fala: aquele que me curou, mandou que eu carregasse a minha cama. E eles sabendo, aleluia, que se tratava de Cristo,
procuravam alguma forma para prender Jesus e o condenar. E quando Jesus começa a ser perseguido aqui agora na Judéia, a parte sul de Israel, Jesus agora vai para a Galileia. A Galileia era a parte norte. O que dividia a Judéia da Galileia era Samaria, como se Samaria ficasse no meio. Então, aleluia, ali Jesus vai para a Galileia, que é onde Jesus cresceu. É ali onde Jesus viveu, aleluia, efetuou grande parte do seu ministério. Jesus fez na parte da Galileia, existia Cafarnaum, existia Nazaré, existia várias aldeias, várias povoações, e alguns consideravam a Galileia dos gentios, porque havia uma mistura de gentios e judeus na parte da Galileia. No entanto, é interessante que alguns chamam ele de Galileu, né? Galileu, né? Alguns chamam de Nazareno, mas também Jesus era conhecido como Galileu, porque parte do seu ministério ele ali fez dentro da Galileia. E aqui nós estamos diante de uma passagem onde havia uma festa muito importante na época. Uma das mais importantes era a festa dos tabernáculos. Ontem a gente aprendeu um pouco lá no culto de Santa Ceia na sede. O pastor Gerson leu o João capítulo 7, a partir do versículo 37, e ele deu uma pincelada na festa. E essa festa dos tabernáculos, ela vinha, todos os anos ela era comemorada para trazer à memória, era uma festa de celebração, de quando Deus tirou o povo do Egito e o fez habitar, aleluia, no deserto por 40 anos, e porque Deus supria as necessidades. Então, uma das coisas, aleluia, que era celebrado era a fragilidade do ser humano e a provisão de Deus. Nós sabemos que a festa dos tabernáculos, aleluia, estava falando de quando Deus proveu o maná no deserto, de quando Deus, aleluia, proveu a água da rocha. Então, essa festa era para trazer a memória do cuidado de Deus, aleluia, para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o tabernáculo, aleluia, eu fui pesquisar um pouco. O tabernáculo era uma tenda móvel, algo que ali os hebreus, quando saem do Egito, eles transportavam, algo que Deus, aleluia, pediu para que fosse construído, para que a presença dele pudesse habitar entre os homens. Era necessário que houvesse um tabernáculo, e existia uma espécie de cercado. Dentro desse cercado existia uma tenda, e dentro dessa tenda existiam alguns objetos santos. Existia ali a arca da aliança, existia a menorá, existia ali o candelabro, então existia ali a bacia de bronze, algumas coisas consideradas, alguns objetos, utensílios considerados santos, que era colocado dentro daquele tabernáculo. E esse tabernáculo, ele se movia pelo deserto. Então, aonde o povo caminhava, eles tinham que armar aquele tabernáculo, porque era ali, aleluia, que era oferecido o holocausto para o povo, para a expiação de pecado. Era dentro desse tabernáculo que a presença do Senhor era manifesta. Então, esse tabernáculo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele era algo portátil, e ele era transportada, aleluia, para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tabernáculo, ele foi um local escolhido por Deus, para que a presença dele, aleluia, fosse ali derramada, ali sobre a tampa, né, da arca, e que a presença dele ali fosse, aleluia, manifesta para o povo. Então, essa festa, aleluia, em que é citada aqui nesse capítulo 7 de João, é a festa do tabernáculo, que celebra isso, a proteção, a provisão de Deus para o povo no deserto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando, aleluia, esse diálogo acontece, Jesus, aleluia, não era diferente de qualquer um de nós em termos de aceitação, em termos de crítica. Mesmo ele sendo o Cristo, aleluia, ungido de Deus, ele era alguém que era julgado. Ele era alguém que até a sua família duvidava do seu ministério.
aqui na terra. Então começa ali uma conversa, porque quando Jesus vem da Judeia para a Galileia, ele está ali com seus irmãos. E o versículo 3 vai dizer: disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então ali os seus irmãos, eles não acreditavam no ministério de Cristo, ainda que, eu imagino, aleluia, que a sua mãe, o seu pai falava do que foi que aconteceu, como que sucedeu isso. Eu imagino que os seus pais explicou, aleluia, que o Espírito Santo, aleluia, foi quem gerou Jesus no ventre de Maria, mas a incredulidade dos seus irmãos o impedia de ver, aleluia, que Jesus era o Cristo. Então agora ele se revela, eles falam assim: olha, não há ninguém querendo dizer assim: olha, Jesus, você é amostrado, você é alguém que quer se aparecer, então eu te dou um conselho: desce para a Judeia, porque... Por que tu não faz isso lá para os teus discípulos ver? Por que tu não faz na Judeia os milagres que tu fazes aqui, para que os teus discípulos também vejam as obras que tu fazes? Mal sabia eles, aleluia, que os discípulos sabiam quem era Cristo e cria, aleluia, que ele era ungido do Senhor. Mal sabia eles, aleluia, que os discípulos conheciam a pessoa de Jesus e cria, porque, aleluia, quando a gente volta aqui no seu capítulo... louvado seja o nome do Senhor, 5, aleluia, que começa uma discussão, quando Jesus olha para o homem, olha para a mulher, eu acho que cansado no seu ministério, de ver aquela multidão que o acompanhava por interesse, porque Jesus teve um ministério terreno que, segundo algumas pessoas falam, que foi 3 anos, né? 3 anos e meio, 3 anos. Então eu imagino que aquela multidão que já o acompanhava há muito tempo, e Jesus vê, aleluia, que aquela multidão só estava interessado naquilo que ele podia oferecer. Então Jesus agora aperta a multidão. Jesus agora olha para a multidão e fala: olha, é o seguinte, eu sei que vocês estão aqui pelo pão, pelo alimento que eu dou. E Jesus fala que era necessário que eles comessem da carne e do sangue dele, representando o sacrifício dele de cruz. Muitos ali não entendem, muitos ali, a palavra vai dizer que muitos abandonaram, e muitos dos seus discípulos abandonaram, porque falou que duro era aquele discurso. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, por causa disso, mais ainda, as pessoas tentavam matar ele, porque ele falava que era ele o Filho de Deus, e ele era igual a Deus. Então, quando Jesus declara isso, ainda mais, aleluia, se levanta ali os fariseus, escribas, querendo prender, dizer que ele era caluniador, que ele era um falso profeta, que ele não era o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que alguns discípulos ainda ficou balançado. Dentre os 12 que ele escolheu, alguns discípulos ficou balançado para ir. E quando ele percebe que até os seus discípulos estavam repudiando a fala do Senhor, a sua fala, ele falou: olha, se vocês quiserem, vocês podem ir também, não tem problema. Mas Pedro se levanta, aleluia, e fala: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, aleluia, no momento, aleluia, em que até os seus discípulos quis o abandonar, aleluia, houve ali Pedro que fala isso, e agora eu acho que os seus discípulos recobram o ânimo, aleluia, e vai. E aqui no seu capítulo 7 começa essa discussão, começa essa indagação dos seus irmãos, aleluia, acerca da pessoa de Jesus. Eles falam: porque não há ninguém que procure ser conhecido, achando, aleluia, que Cristo queria ser uma estrela do momento, achando que Cristo fazia, aleluia, os seus milagres porque queria ser conhecido de alguém. Mas nós sabemos que o nosso Cristo, aleluia, crucificado, ele veio para obedecer, aleluia, ele veio cumprir um propósito, aleluia, que foi estabelecido no Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, Jesus começa, louvado seja o nome do Senhor, essa conversa. Versículo 5 vai dizer: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. E dura coisa, aleluia, quando os familiares não crêem. Eu estava meditando e pensando,
E eu, aleluia, analisando esse texto, eu entendi, aleluia, que a maior prova que você vai passar no seu ministério, primeiro é a prova familiar. Porque quando alguém de fora não dá crédito, não acredita no seu chamado, no seu ministério, é muito fácil, porque alguém que está ali distante, alguém que falou e você não ouviu. Mas quando alguém, aleluia, bate de frente, aleluia, daquilo que você fala, daquilo que você crê, é o mais complicado. Porque aqui estamos falando da família dele, aqui estamos falando dos seus irmãos que cresceu com ele, aleluia, que cresceu ali na casa de José e Maria. Nós estamos falando de alguém próximo. E quando nós falamos de família, nós falamos de sentimento. Nós falamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de coração, aleluia. De alguém que você ama, de alguém que você quer, aleluia, que não quer ouvir uma crítica. Que talvez, aleluia, o que Jesus, não que Jesus esperava, porque a palavra fala que Jesus bem sabia quem era o homem. E não se enganava com nenhum deles. Então, mas nós como humanos, aleluia, que somos, louvado seja o nome do Senhor, nós não esperamos, né, que a crítica venha da família. Nós esperamos o que? O afeto. Nós esperamos que entenda. Nós esperamos, aleluia, que nos ajude, que nos apoie. E às vezes o que acontece é que não há esse apoio no meio familiar. É que não há, aleluia, o acreditar. Eu acredito em você, eu acredito no seu ministério. E o que Jesus passava era isso. Lógico que tem familiares que apoiam, mas existe algumas pessoas que sofrem dentro da sua casa por falta de apoio. E Jesus era uma pessoa rejeitada pela sua família, porque eles não acreditavam, porque o sentimento de inveja, ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Então eu imagino que existia um sentimento de inveja, de ciúme, porque Jesus era alguém, aleluia, especial. Jesus era alguém especial na família. Jesus, aleluia, não teve o cuidado dos seus irmãos, não teve o apoio dos seus familiares, mas ainda assim, aleluia, ele não deixou o seu ministério de lado. Ainda assim, o Senhor foi alguém que cumpriu cabalmente tudo aquilo, aleluia, que tinha sido confiado a ele. E aqui nós vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, aleluia, ele sofreu isso. Um dia ele estava numa casa reunido com muitas pessoas e veio sua mãe e seus irmãos buscá-lo, achando que ele tinha ficado louco. E alguém fala, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, veio te buscar. E ele fala, os meus irmãos e a minha mãe é quem faz a vontade do Senhor. São vocês, aleluia, porque bem sabia o Senhor que aqueles que não era próximo dele, cria mais do que a sua própria família. Mas, aleluia, o que nós podemos aqui observar com essa passagem é que de maneira alguma Jesus o criticou, porque Jesus sabia que eles não iam entender. Jesus compreendia que era difícil de se entender quem era o Cristo, era difícil de aceitar. E esse aceitar a Cristo era só por meio da fé. Por mais que eles fizessem por mais que Jesus fizesse sinais e prodígios, mas existiam alguns critérios para ser o Cristo. E ele estava baseado em critérios. Eles tinham um entendimento que esse Cristo vinha resgatar ele da mão dos romanos. E não era isso. Jesus veio para todos. Jesus veio para nos arrancarmos das garras do inimigo. E eles não entendiam isso. Eles entendiam que era um governo terreno. Era um governo que tomou ali Israel, que tomou ali a sua nação. Então o entendimento deles era que esse Cristo, aleluia, via arrancar das mãos do romano. E existia também, mas ele vem de Belém, aleluia, e todos dizem que ele é nazareno. Então existia ali algumas coisas, mas a palavra do Senhor se cumpriu. Ele nasceu em Belém, ele só foi criado ali aonde? Deu um branco, em Nazaré. Ele só cresceu em Nazaré, mas a palavra se cumpriu
palavra do Senhor fala que quando houve ali o alistamento, eles descem, né? Maria e José vai se alistar, e ali Jesus nasce, em Belém, numa manjedoura. Então a palavra se cumpriu, mas como todos diziam, é o Jesus o Nazareno. Existia uma confusão, então eles custava acreditar. Alguns não acreditou, outros acreditou pelo milagre que Jesus fazia, outros acreditou, aleluia, porque recebeu o milagre, mas os seus irmãos não compreendiam, aleluia, quem era aquele Cristo. Quem era o seu irmão? Porque nasceu, porque cresceu aqui, aleluia, comigo, aleluia, é o meu irmão mais velho, é filho de Maria, é filho do meu pai José, aleluia, não tem como ser. Então a dúvida imperava, não tem como ser o Cristo, porque eu sei quem é Ele, eu convivi com Ele, eu tive o meu crescimento com Ele, a minha juventude foi com Ele, nós trabalhamos na carpintaria do meu pai, não tem como ser Ele, mas era o Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E agora eles falam, vai, sai daqui, sai da Galileia, vai para a Judeia, vai lá, faz os teus milagres lá, mostra, aleluia, aos teus discípulos quem tu és também. E bem sabia eles, irmãos, que Jesus estava sendo perseguido. Eles sabiam que Jesus estava na Galileia, porque na Judeia tentavam matar. E eu até comentei com o presbítero Nailson em casa hoje, eu falei, não era só a incredulidade dos seus irmãos, era uma maldade de querer matar Jesus. Porque se eu sei que alguém, aleluia, está querendo matar alguém ali, eu não vou dizer, vai para lá. Eu vou dizer, tu sai daí porque alguém quer te matar. E o que os irmãos de Jesus queriam era ver morto. O que os irmãos de Jesus queriam era ver ele morto. Falando, vai lá, vai para a Judeia, vai lá se apresentar, porque os teus discípulos precisam ver. E Jesus no versículo 6 respondeu, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está. Jesus, entendendo que a intenção do coração dos irmãos era vê-lo morto, ele falou, ainda não chegou o meu tempo de morte, ainda não chegou o tempo de eu morrer, vai vocês, porque o vosso tempo é sempre. E no versículo 7 ele fala, o mundo não vos pode aborrecer, o mundo não vai fazer nada com você, o mundo, ele respondendo para os seus irmãos, o mundo não vai te atacar, porque você pertence a ele, porque você pertence ao sistema deles. Então eles não vão te aborrecer, vão vocês. Mas ele me aborrece, porquanto dele testifico as suas obras mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele me aborrece, porquanto dele testifico as suas obras mais. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus, ele teve esse entendimento da intenção dos seus irmãos. Ele entendeu que havia uma maldade na fala, um desejo de vê-lo morto. E agora eles, com palavras que talvez para o homem é boa, né? Vai lá, faz lá. Se apresenta lá que todo mundo vai te ver, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai te elogiar. Mas a intenção não era a mesma. E por que eles falam assim no versículo 4? Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque ele sabia que na festa dos tabernáculos era uma festa de peregrinação, onde todo Israel, todo aquele que era judeu, tinha que se deslocar de sua nação, ainda que eles morassem em outras nações, eles vinham para Israel, eles vinham para essa festa. Então existia muitas nações, muita miscigenação. Existiam muitos povos misturados, e alguns eles seguiam o judaísmo. Então ele sabia que existia várias
várias e várias nações que estavam ali para aquela festa, porque era a festa de peregrinação. Quando a gente lembra, aleluia, que existe algumas festas importantes em que as pessoas realmente tinham que sair da sua casa, do seu estado, da sua cidade e vir para Jerusalém. Uma das passagens é quando Jesus e sua mãe, seu pai e algumas pessoas estão vindo quando ele tem 11, 12 anos, né? E ali ele se perde, ele fica perdido. Então essa era uma das festas que eles tinham que se deslocar e vir para festejar em Jerusalém. E ele sabia que existia várias pessoas, então eles falam, vai lá. Você não sabe que nessa festa vai ter gente de tudo quanto é lado? Vai lá e se apresenta lá. Vai lá e se mostra lá. Vai lá e mostra quem tu é lá. Porque ninguém faz essas coisas se não quiser se aparecer. Ninguém faz isso se a intenção não é ser visto por alguém. E às vezes, aleluia, o julgamento vai ser esse, né? Tá fazendo porque quer se mostrar. Tá fazendo porque quer que alguém veja. Tá fazendo porque ser reconhecido. Aleluia, sempre há aquela coisa. Tá fazendo porque quer algo em troca. Sempre há esse julgamento. Aleluia, mas Jesus fazia todo o seu ministério porque ele era obediente. Porque ele sabia, aleluia, quem o convocou. Porque ele sabia, aleluia, quem o chamou. Jesus não fazia por interesse de ser conhecido. Porque como o presbítero Nailson falou aqui na quinta-feira, alguns fariseus falavam, olha como ele é besta, né? Olha, por que ele não aproveita essa glória toda? Ah, olha ele aí no jumentinho, filho de jumenta. Olha como ele desperdiça toda essa glória. Porque não compreendi, aleluia, o chamado. Não compreendi, aleluia, o mistério, aleluia, o ministério de Cristo na terra. Ele era incompreendido, aleluia. Ele não era alguém bem aceito, aleluia. Porque enquanto muitos buscavam glória para si, ele buscava, aleluia, glorificar ao Pai que estava no céu. Aleluia, esse era o interesse de Cristo. Era que o nome do Senhor fosse glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava buscando glória terrena, aplausos humanos, aleluia. Ele estava buscando obedecer à vontade do Pai que o enviou, aleluia. Às vezes a vontade do Pai, aleluia, você vai ser criticado, você vai ser julgado, aleluia. Alguém, aleluia, vai falar, aleluia, dizer, aleluia, que você quer se mostrar como eles falavam com Jesus. Mas o importante, aleluia, é fazer a vontade, aleluia, daquele que te chamou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos que estar preparados, irmãos, para qualquer tipo de rejeição. O que Jesus nos ensina, aleluia, não é ser rejeitado e ficar triste, entristecido. O desejo daqueles irmãos era abater o Cristo, mas ele não estava lidando com qualquer pessoa. Jesus conhecia o homem e não julgou eles, porque Jesus sabia que quando eles vissem ele crucificado e ressurreto, eles iam crer, e ia falar, é o meu irmão é o Cristo, o meu irmão é o Cristo crucificado. Aleluia. A carta de Tiago é a carta do irmão dele, irmão de sangue, aleluia, que estava nesse meio falando, vai lá, se apresenta lá, se revela lá. Mas Jesus sabia que aqueles também que o julgavam um dia ia ter entendimento. Aquele, aleluia, que estava desejando a sua morte, um dia, aleluia, ia entender, aleluia, o seu ministério terreno e ia pregar, aleluia, e dizer, o meu irmão, o Cristo, aleluia, é aquele que veio, aleluia, para mim dar vida e te dar vida. Aleluia. Porque dele testifico que as suas obras são más. Todas as vezes, aleluia, que nós mencionamos a palavra do Senhor, não precisa muito esforço não. Se você testificar de Cristo,
Se você testificar as obras do nosso Senhor, você já está dando testemunho que esse mundo é maligno, que esse mundo não presta, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai contra o sistema do mundo. Então todas as vezes que Jesus abria a sua boca, aleluia, para falar a palavra do Senhor, automaticamente, aleluia, ele estava indo contra o sistema do mundo. E por isso, aleluia, eles queriam o matar. Porque, aleluia, as palavras de Jesus eram como se fosse um alfinete, uma agulha, entrando no seu coração, aleluia, trazendo à tona o sentimento, trazendo à tona a intenção. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Nós vemos, aleluia, que a importância de Jesus, o seu nome, dentro de Israel, dentro de Jerusalém, era tão importante que nessa festa, todos não estavam dando muita importância para a festa, mas queria saber: cadê ele? Será que ele não vai dar as caras, não? Será que ele não vai aparecer, não? Alguns diziam: ele é bom. E outros diziam: não, antes ele engana o povo. Enquanto, aleluia, a festa estava rolando, havia pessoas conversando e questionando a respeito da presença de Cristo. Mas Jesus já havia subido. E é interessante que a palavra fala: não manifestamente, mas em oculto. Jesus era alguém que nem todo mundo conhecia ele. Ouvia falar dos seus milagres, ouvia falar da sua pregação, mas não o conhecia. As pessoas, Jesus era uma pessoa comum entre a multidão, tão comum que as pessoas só sabiam quem era o Cristo quando ele abria a boca para falar. Aí as pessoas falavam: é ele. É ele. Ele não era alguém, aleluia, que estava interessado em apresentar a sua imagem. Não, ele era alguém, aleluia, que estava interessado, aleluia, em apresentar o evangelho do reino. Aleluia, em fazer a vontade do Pai. Por isso que muitos não o conheciam, não sabiam. Ele estava no meio da festa e o povo: mas cadê ele? Até agora eu não ouvi a voz dele. Até agora eu não ouvi ele fazer um surdo ouvir, um mudo falar, um coxo andar. Onde é que ele está? E Jesus quietinho na festa. E os judeus o procuravam na festa. E é engraçado, aleluia, que o Espírito, ele reflete a necessidade. Talvez eles não entendiam, mas eles tinham uma necessidade de Jesus. Ainda que eles aborrecessem e falassem: ele engana o povo. Mas por que a preocupação de vê-lo? Se era alguém tão insignificante, por que tanto desejo de vê-lo? Porque existia um grito do Espírito. Ainda que eles não compreendessem, mas o seu Espírito queria o ouvir a sua voz. Por isso que eles estavam na festa inquietos, procurando, perguntando: mas onde ele está? E a palavra, versículo 14 vai falar: mas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus não estava preocupado em convencer ninguém do seu ministério, em ser aceito por A e B, não. A única coisa que ele falou foi: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Se convença você. Era o que Jesus estava falando. Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não conhecem, aleluia, a doutrina que eu estou pregando? Então, através dela, vocês vão testificar se eu sou de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus nunca quis se justificar. E muitas das vezes os fariseus vinham até ele indagar ele. E Jesus nunca quis apresentar a sua imagem, se defender, dizer: não, mas eu sou. Ah, mas não. Jesus, aleluia, estava satisfeito com aqueles que o conheciam. Jesus, aleluia, não estava preocupado, aleluia, se alguém ia crer nele ou não. Porque às vezes a preocupação é: será que alguém vai crer em mim? Será que alguém vai crer na palavra que eu estou falando? E se a gente, aleluia, se pegar nesse contexto da aprovação do homem, a gente nunca, aleluia, vai fazer nada para Deus. Porque sempre vai ter alguém, aleluia, que vai dizer: ele é bom, ela é bom. Mas alguns vão falar: não, ele ou ela engana o povo. Se Jesus tivesse apegado, aleluia, com a aprovação do homem, ele não tinha, aleluia, exercido o seu ministério terreno. Ele não tinha, aleluia, feito a vontade do Pai. Ele não tinha curado tantas pessoas. Porque ainda que ele curasse, existia aqueles incrédulos que duvidavam. Mas esse daí, ele era cego de nascença mesmo? Ia lá perguntar para os pais: ei, ele era mesmo cego de nascença? Sempre existiu a dúvida. Mas em tudo, aleluia, ele foi fiel. Ele não deixou que isso afetasse o seu ministério. Ele não deixou que isso aborrecesse a sua alma, não. Ele foi fiel ao Pai. Por isso que Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque ele veio e fez o que ninguém podia fazer por mim e por você. Ele não condenou seus irmãos pela dúvida. Ele não julgou seus irmãos por causa da incredulidade, da maldade do coração. Não. Jesus era alguém compreensível. Jesus é alguém que me compreende e te compreende. Ele é alguém, aleluia, que conhece a mim e a você. Portanto, aleluia, se você tem algo, aleluia, que Deus te direcionou, te direciona a fazer, aleluia, não se preocupe. Não perca, aleluia, a tua esperança, não perca a tua paciência, o teu domínio próprio. Se haverá julgamentos, se haverá dúvidas, se haverá questionamentos, porque se fizeram isto com Cristo, o nosso Messias, conosco não vai ser diferente. Há quem duvide, há quem critique, há quem diga que não. E os primeiros a criticar vai ser os da casa. Mas aí nós temos que ser como Cristo, que não olhou para a incredulidade dos seus irmãos, mas olhou para aquele que o enviou. E Jesus sabia que num tempo próximo ele ia entender, aleluia, o ministério dele. Então Jesus não se preocupou. Ele só fez o que tinha que ser feito. Ele só foi e fez. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos nos preocupar, irmãos, porque aquele que nos chama é fiel. Aquele que nos alista é fiel.
Aquele que te chama, te capacita. Aleluia. Como disse Jesus para os seus discípulos, não se preocupe. Não se preocupe, porque o Espírito vai falar através de vocês. Não se preocupe quando vocês chegarem em lugares que você vai falar, mas eu não sei falar. É o Espírito quem direciona o homem. É o Espírito quem direciona a mulher. Então somente confia. Não se atemorize. Aleluia, porque Jesus nos chama aleluia, de sacerdotes reais, aleluia, povo santo, adquirido, aleluia, nós somos um povo mais importante dessa terra, nós somos o povo mais importante dessa terra. Pode ter pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias, mas sem a presença do Senhor, eles se tornam nada, perto, aleluia, de mim e você, aleluia, que temos uma herança incorruptível no céu, uma herança que não se pode comprar com ouro, com prata, com coisas terrenas, algo que o Senhor já nos deu. A única coisa que Ele fala, tão somente, guarda a tua coroa. Guarda aquilo que eu te dei. Aleluia. Batalhe pela tua fé, não perca ela. Porque há uma herança, aleluia. Há um prêmio reservado no céu. Nós vemos, aleluia, que quando aquele homem rico morre, cheio de dinheiro, usava das melhores roupas, aleluia, existia o Lázaro ali, mendigo, enfermo, cheio de feridas, mas no momento, aleluia, da morte, é o que define, aleluia, a verdadeira herança, é o que define, aleluia, as riquezas preciosas, enquanto ele foi ali para o lugar de tormento, e nada daquilo que ele tinha por precioso, que era a sua herança, o pôde salvar. Mas a fé de Lázaro, mas aleluia, a fidelidade de Lázaro, aleluia, lhe deu, aleluia, o paraíso. Lhe deu algo que o homem não pode dar, que o homem não compra com dinheiro. Então eu e você somos o povo rico deste mundo. Aleluia, estamos acima de muitas pessoas. Porque muitos morrem e perecem na sua riqueza, sem conhecer a Deus. Vive nesse mundo que é um mundo de passagem, onde se no máximo aí uns 100 anos, 110. E olhe lá, são poucos. Mas o que Jesus nos reservou para nós é eterno, é incomparável. E nós não podemos trocar por nada nesse mundo. E Jesus, ele veio manifestar essas obras, trazer para nós isso, que o que ele tem é eterno. Ele curava. Mas Jesus veio mais, não foi para curar, só para isso. Isso era o bônus. Jesus veio para que quem crê em mim tenha a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Esse era o propósito de Cristo. E por isso muitos se incomodavam, porque ele desprezava toda essa glória que o mundo pode dar, todo esse status. Jesus desprezava. Então tudo aquilo que era o desejo do homem, Jesus falava: eu não quero o prêmio, né? O prêmio de Balaão. E aí eles falavam: ele não sabe o que está perdendo. Olha o que as pessoas podem fazer por ele. Olha toda essa glória, e ele rejeita. Então o mundo, os escribas e fariseus, o aborrecia, porque queria ver esse Cristo preso nessa matéria terrena. E Jesus não. Jesus, ele veio e o desejo dele era voltar para o Pai. E a palavra do Senhor vai falar em Filipenses, né? Que ele se humilhou, tomou forma de homem, e depois ele foi exaltado acima de tudo e de todos. O seu nome foi exaltado no céu, na terra e embaixo da terra. Então não se troca o que é eterno
pelo que é passageiro. E era isso que eles não entendiam, nem os seus irmãos. Achava que Jesus queria status, que Jesus queria fama, que Jesus queria nome. Não, Jesus só queria fazer a vontade do Pai e fez. Por mais que ele fosse mal interpretado, por mais que seus irmãos não entendessem o seu ministério, por mais que seus irmãos falassem, ele deveria aproveitar agora. Agora é o momento ideal, é o momento que todos estão te vendo, vai lá e se apresenta. Aí Jesus faz tudo o contrário, ele vai ocultamente, chega no meio do povo, e no momento certo, ele chega no meio da festa e começa a ensinar. E todos aqueles que estavam ali esperando ele, viu ele. Versículo 20 vai falar: a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu, porque Jesus falou, né? Versículo 19: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procuras matar-me? Jesus colocou eles contra a parede, falou: vocês é tão observador da lei? Vocês falam tanto de Moisés, e por que agora quer me matar? E eles respondem: tens demônio, quem procura matar-te? Mas quando a gente vai lendo os versículos anteriores, a gente vai ver que todas as vezes que Jesus aborrecia eles tentavam pegar Jesus e matar. Respondeu Jesus: fiz uma obra, e de todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Falando do milagre do rapaz, falando do milagre do homem, pega a tua cama e anda. Quando Jesus se retirou da Judeia e foi para a Galileia, e depois no meio da festa desce, Jesus joga a lança no rosto deles. Ué, vocês é tão observador das leis de Moisés, e por que vocês estão querendo me matar? E eles responderam: mas quem quer te matar? E eles falam: mas vocês no sábado não circuncidam? Qual é o problema de eu curar? Por que vocês estão contra mim? Por que se indigna? Estão indignados porque no sábado eu curei um homem? E aí ele responde: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Versículo 25: então alguns de Jerusalém diziam: não é este que o procurou matar? Engraçado que eles um tempinho antes falou: mas quem quer te matar? Mas quando Jesus fala: está na hora de vocês julgar, não segundo a aparência, né, mas segundo a reta justiça. Aí eles falam assim: mas não é esse que procura matar? Ei-lo aí falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabe verdadeiramente o Cristo, os príncipes, que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Sendo que a palavra fala, aleluia, de onde ele viria, de que raiz ele seria. E eles com a falsa ilusão: a gente nem vai saber de onde ele é. Mas como eu sei que ele nasceu, que ele cresceu, aleluia, em Nazaré, a gente sabe de onde ele é. Mas quando o Cristo verdadeiro vier, a gente nem vai saber. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora.
Eles falavam, a gente não sabe quem é não. E ele falou, vocês sabem sim quem eu sou. Ah, vocês sabem. Vocês podem até dizer que não sabem, mas vocês sabem. Lá dentro, vocês sabem, aleluia, quem eu sou. Aleluia. Por mais que você queira negar, aleluia, você sabe quem eu sou. E de onde eu vim. Aleluia. Mas não podiam tocá-lo, porque ainda não era chegada a hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Muitos criam na sua palavra, mas ainda não acreditava que ele era o Cristo. Falou, mas quando o Cristo vier, ele vai fazer obras maiores que este. Eles não conseguiam enxergar, aleluia, que ele era o Cristo. Ou enxergava e não queria aceitar. Porque para eles tinha que vir num cavalo branco, com vestes reais. E o nosso Cristo é humilde. Aleluia, nasceu numa manjedoura como um cordeiro mesmo. Aleluia, como um cordeiro ele nasceu numa manjedoura. Não nasceu no hospital de 5 estrelas. Não nasceu dentro de um palácio. E por isso era rejeitado. Porque alguém olhava para a sua aparência e rejeitava o seu ensinamento. Por isso Jesus era rejeitado, pela sua aparência, por quem ele era, porque ele se misturava com o povo, porque ele não fazia acepção de pessoas. Ele era julgado. Não, só serve o Cristo se vier num cavalo branco, com a coroa de ouro e com vestes reais. Mas um Cristo humilde que andou num filho de jumento, esse não pode ser o nosso Cristo. E por isso deixaram de receber muitas coisas, porque Jesus tinha muito para fazer e muito para dar. Mas por causa da incredulidade dele, eles não receberam. Mas ainda assim Jesus, aleluia, não olhou nível de aceitação, não. Jesus ele não procurou ser aceito por família, por vizinho, por parente de longe, parente de perto. Ele exerceu o seu ministério. Ele obedeceu quem o chamou, quem o enviou. Em tudo. Todas as profecias que desde o Antigo Testamento, Jesus cumpriu todas, não deixou passar nenhuma. Ele cumpriu o seu chamado. Então, a minha obrigação e a tua obrigação é cumprir o nosso chamado. Jesus nos chamou, cumpra ele. Não importa se alguém vai te julgar, vai te caluniar, vai dizer que não, essa daí é enganador, esse daí está falando besteira, não importa. Cumpra, se você tem convicção e se você sabe quem te alistou, quem te chamou, cumpra. Olhe sempre para Jesus, que foi alguém rejeitado, mas ainda assim, aleluia, mesmo no meio da rejeição, aleluia, ele foi fiel. Que eu e você seja fiel à sua verdade, à sua palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande e poderosa essa palavra. O Senhor rejeitou todo tipo de rejeição, ele não fez caso e seguiu em frente. Glória a Deus. Jesus sabia lidar, né? A gente devemos ter um emocional que não se abala por qualquer crítica, por qualquer rejeição, mas seguir olhando firmemente para o autor e consumador da nossa